Olá, meu nome é David Guzmão, sou médico ortopedista e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que é motivo de muitas consultas sobre quando é o momento de fazer prótese de quadril. Às vezes o paciente vem à consulta dizendo: doutor, me indicaram a prótese de quadril, gostaria de ouvir uma segunda opinião, será que eu preciso mesmo? Então esse é um tema recorrente e dúvida de muitas pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de tranquilizar as pessoas que a prótese quadril não é uma urgência, não é uma cirurgia que a pessoa tenha que sair programando ela ou fazendo a cirurgia de uma hora para outra. Justamente por ser uma cirurgia eletiva, programada, nós conseguimos tornar ela mais segura. Então tem tempo para o paciente ouvir mais de uma opinião, ver como é que o corpo dele está reagindo, como que ele está se sentindo em relação à dor antes de decidir. O que eu comento com muitos pacientes é que não interessa o que mostra tanto no raio-x. O raio-x pode mostrar uma imagem horrível, um quadril com um desgaste muito grande. O que interessa é como a pessoa se sente. Quantas vezes na semana a pessoa tem dor? Quantas vezes a pessoa necessita usar anti-inflamatório? Se a pessoa manca, não manca, diferença de comprimento entre uma perna e outra. Será que a pessoa deixa de fazer coisas que ela gosta porque ela antevê que vai sentir dor e não vai poder caminhar junto com algum amigo? Ou a pessoa recebe um convite para fazer um passeio na praia ou uma viagem e ela deixa de fazer esse passeio e a viagem porque ela sabe que vai ter dor? Será que o humor da pessoa está muito alterado e ela briga com seus amigos e familiares por causa da dor? Então são fatores a serem considerados. Além disso, existe também uma manifestação clínica da dor. Tem pessoas que ficam com uma pressão mais elevada em função de constantemente estar com dor. Quando a pessoa sente dor, ela ativa a adrenalina e a adrenalina faz a pressão da pessoa aumentar. Muitos pacientes, depois da cirurgia de prótese do quadril, inclusive às vezes, deixam de utilizar medicações para pressão porque os níveis pressóricos caem naturalmente por menos presença de dor e inflamação no corpo. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma prótese. Essa aqui é uma prótese que se chama Exeter, é uma prótese de quadril inglesa, com o nome da cidade onde eu fiz a minha formação, que é uma cidade no sul da Inglaterra. Vamos colocar o mapa aqui da cidade no lado esquerdo. Então essa é uma prótese desenvolvida na Inglaterra. Notem que essa parte bege é a cerâmica. É uma prótese que tem articulação da cabeça de cerâmica com a parte de cima do acetábulo de cerâmica, onde isso permite ter o menor desgaste possível. Às vezes a pessoa olha essa prótese, ela se assusta: nossa, doutor, essa prótese é de tamanho muito grande, ela vai causar muita dor. Não, a cirurgia de prótese, ela serve justamente para aliviar a dor e não para causar dor. Então, as próteses, elas possuem diversos tamanhos, possuem um número de tamanhos superior ao número de calçados. Então, usando o raio-x, se mede o tamanho da prótese, o tamanho do quadril da pessoa. Na cirurgia, se tem outra medida. Se tem toda uma gama de implantes disponíveis, se eu coloco o implante com o melhor tamanho possível para ter a melhor adaptação do paciente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o desgaste quando que se faz a prótese quadril. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns modelos plásticos. Então aqui nós temos alguns modelos plásticos que representam o desgaste do quadril. Esse primeiro exemplo, então, é um quadril praticamente normal, onde a cartilagem está íntegra, tanto na cabeça do fêmur quanto na parte acetabular. E não necessita prótese quadril, o quadril está normal. Esse outro exemplo aqui é onde inicia um desgaste. Observem que na cabeça do fêmur já existe uma certa rugosidade e na parte do acetábulo também existe uma certa rugosidade na cartilagem. Nesse estágio ainda não é necessário a prótese quadril, mas muitas vezes a dor já começa a acontecer. Porém, nesse estágio existem outros métodos conservadores não cirúrgicos que podem aliviar a dor, como a viscossuplementação, tratamentos viscobiológicos que podem ajudar a dor e prorrogar muitos anos ainda a necessidade da prótese do quadril. Vou mostrar para vocês aqui de novo esse exemplo. Então, pequena rugosidade
na parte da cabeça do fêmur e na parte do acetábulo. Esse outro exemplo é onde já começa a se ter uma indicação de prótese no quadril. Notem que o desgaste na cabeça do fêmur e no acetábulo possui fissuras e erosões maiores, onde diminuiu consideravelmente o nível da cartilagem, a quantidade da cartilagem. Então vocês podem me dizer, então esse é o momento de realizar a prótese do quadril? Não, calma. A indicação da prótese do quadril, ela é basicamente clínica, apoiada nos exames complementares. O que significa isso? Depende da dor do paciente, depende da quantidade de perda de movimento que o paciente tem. Se o paciente vem no consultório com esse quadril aqui e diz, doutor, eu estou com muita dor, não aguento mais ter que tomar medicação diariamente, não aguento mais deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa da dor no quadril. Talvez esse seja o momento de realizar a cirurgia de prótese do quadril quando tem um desgaste grande junto com uma clínica, com o que o paciente sente. A pessoa é mais importante do que o resultado de um exame de imagem. O que interessa é o que a pessoa sente e não o que mostra um pedaço de papel, um pedaço de filme em imagem do paciente. Esse último exemplo, notem que a cabeça do fêmur aqui, ela já está inclusive achatada, ela não é mais nem redonda. E nesse exemplo aqui, bem avançado, também vale a mesma regra. Notem o acetábulo aqui, como está o desgaste, praticamente um osso no outro. Esse é o exemplo que os pacientes falam. Doutor, meu quadril está raspando um osso no outro. É esse o exemplo aqui. A perda da esfericidade da cabeça do fêmur. Aí talvez vocês possam perguntar, agora sim, esse é o momento de fazer a prótese quadril. Calma, não é assim. Tem pacientes que têm um desgaste nesse grau, com deformidade da cabeça do fêmur, com dificuldade de movimento inclusive, mas que não sentem dor significativa. O que é a dor significativa? Depende de uma pessoa para outra. Talvez ter uma dor, um episódio de dor na semana seja tranquilo para muitas pessoas e para outras seja muito debilitante. Então, se a pessoa tem esse grau de desgaste e dor, usa medicação, está incomodada com o quadril, está incomodada com as limitações que aquela articulação está dando a ela, aí é o momento de fazer a cirurgia. Então a cirurgia não é decidida pela imagem, é a imagem junto com a clínica. Essas duas coisas vão dar a informação do momento certo para realizar a cirurgia. E a cirurgia, basicamente, ela é a substituição de parte da articulação por uma nova articulação. Não é a substituição de todo o quadril, todos os ligamentos, vasos e nervos, não, nada disso. Inclusive, mais modernamente, sempre se tenta fazer a cirurgia mexendo o mínimo possível na musculatura, porque tendo uma musculatura boa, a pessoa vai ter uma recuperação muito melhor. Se a gente não cortar a musculatura, preservar os ligamentos da articulação, ajustar o comprimento do músculo em relação aos músculos que estavam encurtados e aos músculos que estavam alongados, por exemplo. Fazendo um ajuste da musculatura, não mexendo nos ligamentos, tendo delicadeza em fazer a cirurgia, cuidando dos tecidos, o paciente vai ter uma recuperação muito boa e muito rápida. Como esse tema do momento de realizar a prótese do quadril é um tema bem recorrente, importante, eu vou abordar ele em diversos vídeos. Diversas vezes eu vou falar sobre o momento de fazer a prótese do quadril. Porque isso é uma decisão bem individual e que a pessoa tem o tempo para pensar, tem o tempo para decidir, tem tempo para fazer a visita no cardiologista, para ver se todos os seus exames estão bem, se a parte biológica do paciente está boa, se ele está com uma boa imunidade, para que daí ele possa fazer a cirurgia com a maior segurança possível. Eu sou completamente avesso a correr riscos desnecessários.
Ninguém deve correr riscos desnecessários. Então nós preparamos o paciente para o momento ideal dele realizar a cirurgia com toda a segurança. Acho que por esse vídeo é só. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, cliquem no like, compartilhem o vídeo com seus amigos, aquelas pessoas que estão vendo mais informações sobre os implantes. Então espero que poder ter ajudado. Eu estou lendo a pergunta de vocês, eu olho as perguntas que vocês colocam no Facebook, as perguntas que colocam na página da internet, as perguntas que colocam no YouTube, e eu vou pegando essas perguntas para tentar responder a vocês de uma forma abrangente para resolver a dúvida de várias pessoas. Infelizmente eu não consigo e não posso responder dúvidas individuais de casos particulares, porque a gente necessita de detalhes importantes. Como vocês viram, eu preciso da clínica, de examinar o paciente, de conversar com ele, de entender os medos que a pessoa tem, os anseios e os objetivos de melhora de cada um. E para tudo isso a pessoa tem que estar aqui na minha frente, a gente tem que conversar, eu tenho que examinar a pessoa, eu tenho que olhar os exames com detalhe. A saúde de vocês ela é muito mais importante do que uma resposta numa pergunta muito pequena. Mas eu vou tentando passar essa informação da melhor forma possível para que diminua essas dúvidas, diminuam os anseios e as pessoas possam ficar mais tranquilas com a informação. Então tá, muito obrigado, um abraço.